Olá, meus irmãos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Queridos, eu quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo, em especial aos nossos irmãos que compõem a nossa igreja reformada, a Palavra da Cruz, aos nossos irmãos que são também sustentados dessa obra, em oração, em ajuda. Poderia citar alguns deles aqui, a nossa irmã Euda, que está lá em Santa Catarina, uma irmã que Jesus nos deu de presente para nos ajudar sempre em oração, em tudo. A irmã tem sido a bênção. Nosso irmão Hélio, aqui da cidade de Ouro Branco, também tem sido de grande ajuda mesmo nessa obra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu irmão, meu ex-aluno, irmão Hélio. Também o David, de Ouro Branco, também, a irmã Amélia, a irmã Amara, que está em Belo Horizonte também. Meu Deus, tanta gente, irmãos, fora dos portões da nossa igreja, nos ajuda em oração, sempre aí, nos ajudando no que a gente precisa desse pessoal. Nosso irmão Jorge Honório, aqui de Conselheiro Lafayette também, que não faz parte da nossa igreja, mas é um grande irmão que Jesus me deu aqui de presente. Então, irmão, enfim, tem muita gente aí fazendo a obra de Deus junto conosco, que não faz parte necessariamente da nossa igreja, mas acredita no que Deus está fazendo, no que Deus está colocando em nossas mãos. E os irmãos da nossa igreja reformada Palavra da Cruz, não precisa nem citar, não é o que vocês têm feito para que essa obra prossiga. É uma coisa assim fantástica mesmo dentro do nosso panorama de crise que estamos vivendo. Deus tem sido muito bom conosco, irmãos. Deus tem sido muito bom conosco. E eu louvo a Deus pela vida de cada membro da nossa igreja. São presentes que Deus nos deu para estarmos juntos nessa grande hora, nesse grande momento de crise. Nesse grande momento de crise, Deus colocou os membros certos naquela igreja. E eu vejo vocês na igreja como uma providência de Deus para essa hora. Então eu louvo a Deus por cada irmão. Não vou citar o nome dos meus irmãos aqui, porque possa ser que esqueça de alguns e aí sim eu tenho um problema muito sério. Um abraço também para o nosso irmão Kleber de Barbacena. Tem sempre também nos ajudado quando precisado, quando acionado. Irmãos, são presentes, amigos e irmãos que Deus nos deu nesse ministério, que são presentes de Deus. Eu quero aqui expressar a minha gratidão a Deus por todos vocês. Eu quero orar com você nessa noite em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai bendito, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor é. Meu Deus da glória, vem, Senhor, com o teu Espírito Santo, Pai. Nos ajude, nos coloque, Senhor, diante, Senhor, da tua face e da tua presença sempre, Pai. Deus da glória, o assunto que vamos tratar, Senhor, é de vital importância para a tua igreja nessa hora, Senhor. Mas eu sei, Senhor, o peso, Pai, que se traz, o peso que se é, Senhor, de estarmos aqui falando o que vamos falar, não só para o nosso público, mas para todo o público, Senhor, que queira nos ouvir nessa noite. Deus seja conosco, nos ajude, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Queridos irmãos, deixando de lado os agradecimentos a todos, quero lembrar os irmãos que eu, juntamente com o pastor Rodrigo Cajado e os outros pastores que formam o Conselho de Pastores, estamos lutando para se ter uma reabertura aí das nossas igrejas, do comércio da cidade, tudo isso, mas de uma forma muito coesa, muito firme, para que não haja, irmãos, aí um contágio ainda maior do que já está na nossa cidade, aqui em Lafayette. Mas saibam disso, estamos lutando, estamos fazendo o possível para juntos chegarmos a um acordo em nome de Jesus, e iremos chegar sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, peço a você que pegue a sua Bíblia e vamos estudar um pouco sobre a apostasia
caminhos que levam à apostasia e suas consequências. Nós vamos estudar um pouco sobre isso aqui. E eu vou pedir a você que abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus irmãos, o fato de declarar nas marchinhas para Cristo que o Brasil é do Senhor Jesus não tornará o Brasil dele. Mas se a igreja cristã se arrepender dos seus pecados e voltarem ao evangelho simples, talvez faremos com que Deus não derrame sobre esta geração o cálice da sua ira. Nós estamos vendo, irmãos, hoje, e é um momento aí que só se fala nas pregações de coronavírus, de pandemia e tudo isso, mas nós já vínhamos falando disso há algum tempo atrás, muito atrás da nossa igreja, que Deus iria descer nessa terra e iria abalar as estruturas do mundo, porque o que o homem está fazendo não se faz. Estamos vendo os dias de hoje tais como os dias de Israel no Antigo Testamento. Estamos vendo as pessoas que se dizem de Deus, cantando para Deus, falando em nome de Deus, mas não são de Deus. Isto porque o que definirá se elas são de Deus ou não é o seu caráter e nada, é apenas o seu caráter e nada além disso. Você pode cantar bem, você pode pregar, você pode ler livros, você pode ler a Bíblia, você pode fazer o que você quiser fazer. E mesmo assim, você ainda não ser um convertido. Ah, pastor, então quem não faz isso é crente? Eu não estou falando isso, eu estou falando que você pode fazer tudo isso, mas isso não define nada quem é você. Vamos tocar em coisas que talvez você jure mesmo que elas são de Deus. Mas na verdade, estão longe de Deus. Você não pode afirmar que certas coisas são de Deus simplesmente porque estas coisas falam dele. Estamos vendo a fé virar um show e todos os profetas estão se vendendo, pois estão achando que a fé é um espetáculo. Irmãos, a fé não é um espetáculo. Dado a isso, você vê agora a explosão de live em YouTube, Facebook, tudo isso. Pessoas achando que podem fazer performance e engrenar a igreja via rede social e achar que isso aqui também é a mesma coisa de um culto no lar, de um culto na igreja. Nós estamos vendo, irmãos, as pessoas se ataviarem por caminhos que não condiz com as Sagradas Escrituras. Isso é a grande verdade. A maioria dos púlpitos viraram um picadeiro onde os pastores são palhaços que fazem graça para uma plateia de ímpios, que em nada mais se parecem com Deus, não se parecem com Deus em nada. O retrato do evangelicalismo de hoje é este. A impiedade tomou conta da casa de Deus de uma forma tão avassaladora que os verdadeiros profetas estão sendo silenciados. O Senhor Jesus afirmou que nós viveríamos nos últimos dias de Ló e dias de Noé. E vamos ver sobre isso. O que é que está acontecendo entre nós? Não estamos diferentes dos dias apóstatas
que viveram os profetas, a impiedade campeia e tergiversa os corações dos pastores e cantores que se dizem cristãos. Essa é a grande verdade nossa. Você acha mesmo que coronavírus está melhorando alguma coisa? O cenário da igreja mundial está indo de mal a pior e nós estamos achando mesmo que Deus está satisfeito com a gente. A maior parte dos cantores que se dizem cristãos estão cantando para um Deus efêmero que em nada tem a ver com o eterno Deus. Estes cantores estão vivendo em seus mundos, procurando seus próprios interesses e assim se enveredaram pelo caminho da prostituição de seus próprios corpos. Vejam bem isso. Estes vivem cantando músicas que os seus públicos ímpios amam ouvir. Viraram profissionais da fé cristã, pois sabem bem que podem cometer adultérios de toda sorte de abominação contra Deus. E os seus públicos, formados por pessoas apóstatas, como eles mesmos são, nunca deixarão de comprar os seus CDs, os seus materiais, e vão sustentar a sua vida ímpia cada vez mais. Vemos pastores, nesses últimos dias, se entregando a entrevistas de programas populares na televisão. Estes servem de atrativos para aumentar a audiência de programas ímpios, que quem convidou o pastor ímpio para o seu picadeiro. Mas estes só vão para estes picadeiros porque os púlpitos de suas igrejas também é um picadeiro. Essa é a grande realidade. Alguns anos atrás, um grande pastor dessa nação deu uma entrevista na revista Playboy. Você acha que Deus estava olhando do céu e aplaudindo isso? Já imaginou, irmãos, você que é crente de verdade, que está me ouvindo aí? Um jovem da igreja disse, pastor, Liz, li a sua entrevista, muito boa. Um homem casado chegasse para ele e dissesse, olha, li sua entrevista, pastor, muito boa na revista, viu? Muito boa. A revista vem de nudez, mulher pelada. Já parou para pensar nisso? Que loucura, irmãos. Que momento de apostasia tão terrível é esse que nós estamos vivendo? Em que não sabemos mais distinguir o que é santo e o que é profano. Não sabemos mais distinguir o que é isso, santo, do que é profano. Para a gente, se tem um nome de gospel, vale. Está tudo certo, o nome é gospel, então valeu. Meu Deus. Um dia o Senhor Jesus falou que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para esta geração. Não se engane. No dia do juízo final, os homens de Sodoma e Gomorra se sentirão envergonhados, se sentirão integrantes de um coro infantil perto da impiedade que os cristãos de hoje estão praticando. Se nós pegássemos um sodomita, irmãos, hoje, e ele voltasse à vida, e soltássemos ele dentro das igrejas, eu não estou falando do mundo, não estou falando das igrejas, talvez esse homem se sentisse envergonhado, com tanta vergonha, com tanta patifaria que se tem dentro dela. Estamos vivendo um tempo do evangelho do corpo, o evangelho do ventre. O Deus desse século atual, quase 100% dos púlpitos, em quase 100% dos púlpitos, é o Deus do ventre. É o Deus do mindá, é o Deus do pega daqui que eu puxo de lá. O evangelho do imediatismo tomou conta do cristianismo atual. O evangelho atual tem sido pregado por homens mortos
que falam de sermões mortos e que não dá vida aos mortos. Estamos vendo as pregações das igrejas serem trocadas por palestras de autoajuda. Basta você assistir aos sábados em uma determinada rede de TV que se tem, uma emissora de TV que se tem, você verá do que eu estou falando. Os profetas foram substituídos por psicólogos e suas técnicas moderninhas de falar. A verdadeira mensagem do Evangelho foi substituída por mensagens humanistas que nunca teve o seu respaldo nas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, estamos como nos dias do profeta Ezequiel. Estamos como nos dias do profeta Ezequiel. Observe uma coisa, você que está me vendo neste dia. Você tem ficado em casa. Quantas vezes hoje você ao menos tocou nesse livro aqui? Seja sincero com você. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Dia 17. 17/5. Me diga. Ao longo dessa semana inteira que se passou, quantas vezes você orou? Meus irmãos, como nós estamos longe da realidade. Como nós estamos longe do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O que é apostasia? Em termos teológicos, a palavra apostasia vem do termo grego apostasio. A palavra serve para denotar o abandono da fé. Em termos mais amplos, a palavra está ligada à corrupção espiritual dos servos de Deus. Diretamente, a palavra apostasia aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, que é em Atos, capítulo 21, versículo 21, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Em outros textos do Novo Testamento aparece a apostasia em seus estágios, mas a palavra diretamente só aparece nesses 2 textos. Entretanto, esta palavra aparece em diversas vezes no Antigo Testamento. Uma das maiores aberrações religiosas aconteceu no tempo do rei Acabe. Este homem foi tão corrupto diante de Deus que ele lançou fora os utensílios do templo sagrado. O templo só foi purificado nos dias do rei Ezequias, como está em 2 de Crônica, capítulo 29, versículo 12 ao 19. Logo, a apostasia é a corrupção do culto a Deus, que é 3 vezes santo. Entendeu o que é apostasia? Apostasia é corromper a verdadeira adoração a Deus. Uma coisa simples, irmãos. Quem pode, por isso que essa mensagem é tão pessoal, para você e para mim. Quem pode se tornar um apóstata? Quem pode? Para ser um apóstata, a pessoa tem que ser, em primeiro plano, um conhecedor do que é puro. Para ser um apóstata, a pessoa tem que, em primeiro plano, ser um conhecedor do que é puro. Pois a apostasia consiste em misturar o santo com o profano. Para ser um apóstata, basta ser um cristão. Entenda bem isto, todo apóstata tem que ser um cristão. E todo apologista também deve ser um cristão. Isto é, os apóstatas são os cristãos nominais. São aquelas pessoas que se dizem conhecedores da verdade, das verdades de Deus. Eles cometem o sacrilégio de fazer com que o que é santo seja desvalorizado. Estamos vendo justamente isso. Os tempos de apostasia servem para colocar aqueles que se dizem cristãos
mas estavam apenas vestindo uma máscara religiosa. Logo, os cristãos nominais são induzidos pelo diabo a acreditarem que estão mesmo sendo guiados por Deus. Falam de Deus, mas não conhecem Deus, pois negam a eficácia do sangue de Jesus Cristo e fazem do sacrifício vicário apenas uma parte da salvação. Meus irmãos, que tempos difíceis nós estamos vivendo. Que tempos difíceis nós estamos vivendo. Dentro desse assunto, ainda de apostasia, eu quero falar com você um pouco sobre a síndrome de Acabe. Um rei de Israel, e nos países adjacentes era considerado como um pastor. Um bom rei era um bom pastor que protegia e provia a alimentação necessária para o seu povo, dando-lhe assim o bem-estar necessário. Mas quando a fome e a seca se abateram sobre Israel, Acabe saiu à procura de água e pastos para os seus cavalos e mulos, como está em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 5. Acabe é o retrato de um pastor apóstata. Acabe é o retrato de um pastor apóstata, que só pensa em seu próprio interesse. Ele não está preocupado com o povo, mas estava preocupado com os seus próprios interesses. O seu bem-estar estava em primeiro lugar, ou seja, o povo poderia passar fome e morrer de sede, mas os animais do rei não podiam. Você lembrou de alguém? Eu lembrei de uns montes. Será que o pastor Acabe se parece com o seu pastor? Que a preocupação dele, da vida dele, é em primeiro lugar. Me desculpe a franqueza. Mas tem muitos homens que se dizem de Deus, morando em verdadeiras fortalezas, irmãos. Enquanto tem gente dele que está morando na favela. Nada contra quem mora na favela, não entenda. Eu estou só fazendo um parâmetro aqui, porque eu também já morei e, se precisar, voltarei a morar lá de novo. Mas me entenda bem. Que bem-estar é esse? Que nós estamos fazendo hoje em dia, tendo critério disso hoje em dia. Muitos pastores hoje estão com a diabólica síndrome de Acabe. Eles estão na igreja apenas para o seu bem-estar. Eles não ligam se o povo está afundado no pecado ou não. Pois eles não estão interessados com o grau de espiritualidade do povo. Pois o povo, para eles, são apenas números. Já viram aquela igreja que está lotada e o pastor não está ligando para nada? O camarada tem 2 mulheres, 3, e o pastor está nem aí. E eles ainda dizem assim, não, quem vai salvar a pessoa é Jesus, quem conserta ela é Jesus, deixa ela para lá. Eles não estão interessados no bem-estar espiritual das pessoas, estão interessados no que ela pode proporcionar para eles. As pessoas que se dizem cristãs nos nossos dias, e principalmente a maior parte dos pastores, pegaram a síndrome de Acabe, onde seus interesses ocupam os primeiros lugares da sua lista. As pessoas são ensinadas em cultos empresariais que o Todo-Poderoso Deus está interessado em fazer com que as pessoas, com que as suas empresas cresçam mais e mais. Mas isto é uma aberração teológica, nunca existiu isso nas Escrituras. De onde tiraram essa ideia? Deus está irado com o comportamento dos homens e tudo o que estes pastores que têm a síndrome de Acabe sabem fazer é dizer ao povo que Deus está
aos seus serviços como um garçom, que basta você levantar a mão e lhe fazer um pedido e pronto, tudo está resolvido. Estes pastores são como ervas daninhas. São como trepadeiras e samambaias que se enrolam na árvore e sugam-lhe toda a vitalidade e beleza. Estes homens são, na verdade, como um vírus que entra no sistema de forma imperceptível e quando você menos espera, eles retiraram a vitalidade, tiraram tudo, espiritualidade, vida financeira, vida profissional, arrancam tudo da pessoa. Meus irmãos, o que nós estamos vendo hoje é que a síndrome de Acabe invadiu o meio cristão. É um momento de apostasia terrível que estamos vivendo. Uma segunda síndrome apóstata que tem tomado conta, tem invadido o nosso povo hoje em dia. Principalmente você que é líder e está me vendo. Você pode não gostar, pode comentar, pode xingar, pode espernear, fazer o que você quiser, mas lá no fundo você sabe que é verdade, você sabe que eu estou falando é verdade. Uma outra síndrome que tomou conta foi a síndrome de Arão. Síndrome de Arão. Para falar de apostasia, vamos abordar um dos temas que eu mais uso quando estou dando aula. Este assunto, essa primeira vez que eu falei isso, que eu falei sobre isso, muitos dos que estão ouvindo aqui, alguém bem mais jovem, não era nem nascido ainda. Não que eu seja velho, porque eu sou um jovem. Em 1998, eu falei a primeira vez sobre esse tema. Eu era apenas um jovem pregador naqueles dias, mas tive a coragem de chamar a atenção de líderes daqueles dias para o que estávamos vivendo. Agora, cerca de aproximadamente 23 anos, 22 anos depois, eu estou voltando a dizer a você, a síndrome de Arão está mais presente do que nós pensamos. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-se, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele tomou das suas mãos e formou com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32, versículo 1 ao 5. Observe que Arão era um homem influente, o irmão mais velho de Moisés. Deus fala com Moisés que Arão era um homem de talento notável, pois este falava muito bem, como está escrito em Êxodo capítulo 4, versículo 14 e 16. Observe que Deus mostrou as qualidades naturais de Arão para Moisés. Arão era um interlocutor, falava bem, sabia colocar as palavras certas na hora certa.
Ele poderia inflamar o povo. Deus colocou Arão como profeta de Moisés, como está em Êxodo capítulo 7, versículo 1. O termo Arão será o teu profeta, quer dizer, Arão seria a voz de Moisés, ao passo que Moisés seria a fonte de Arão. Assim como Deus é a fonte reveladora do profeta, e o profeta fala ao povo a voz de Yahvé, assim aconteceria com Moisés e Arão. Mas houve um dia, irmãos, e esse dia vai chegar para você, meu querido, que está me vendo nessa noite. Se não chegou, vai chegar. Houve um dia em que a voz que inspira o profeta silenciou-se. Lembre-se, Arão era o profeta. Então, quando a voz que direciona o profeta se cala, o profeta deve se calar e não procurar outras vozes para lhe inspirar. Faziam cerca de 40 dias que Moisés tinha subido ao Monte Sinai para falar com Deus. Mas o povo chegou até Arão e lhe pede um caminho. O povo chega até Arão e diz: 40 dias que já faz que Moisés subiu. E agora o que nós vamos fazer? Eles reclamam a ausência de Moisés e pedem que Arão, o interlocutor, seja agora o seu líder. Eles querem alguém que lidere uma apostasia. Eles não queriam alguém que liderasse o movimento espiritual, me entenda bem, não. Eles já chegaram com a proposta, de apostasia para Arão. Eles procuravam um líder que liderasse essa apostasia. Arão entende. Arão atende ao pedido do povo. Arão sabia manejar o buril e sabia celebrar culto. Duas coisas ótimas para promover uma apostasia. Falava bem, sabia conduzir os cultos e sabia mexer com fundição. Meu irmão, isso foi uma coisa. Era o cara que estava no lugar certo. Com o buril na mão, ele estava pronto para talhar pedras e montar a imagem que ele quisesse fazer. Arão mostra para o povo os caminhos da apostasia, pois o povo queria mesmo se apostatar, mas Arão lhe ensinou como. Observe bem o versículo 3 que acabamos de ler. É aqui que Arão naufraga. A resposta de Arão foi errada. O povo queria servir a um Deus segundo seus próprios olhos, e Arão lhe deu este Deus. Eu quero que você entenda isso. O povo estava dizendo a Arão mais ou menos assim: nós queremos um Deus que seja segundo... Aliás, o povo disse assim a Arão: nós queremos um Deus que seja segundo a nossa crença. Um Deus que nós podemos ver e tocá-lo a hora que nós quisermos. Nós queremos um Deus que atenda às nossas perspectivas, um Deus que nós criamos e não o que Moisés nos mostrou. O Deus de Moisés não serve para a gente. Nós queremos um Deus que nós criamos, um Deus que nós domesticamos, um Deus que nós dizemos a Ele para entrar dentro do copo d'água e Ele entra, um Deus que nós dizemos a Ele para ficar num pedacinho de sal e Ele fica, um Deus que nós dizemos a Ele que pode ficar no sabão do lavandeiro e está tudo certo. É um Deus desse. É isso que nós queremos, Arão. Arão, ao invés de se impor, Arão, ao invés de se impor e lembrar o povo que não fazia muitos dias que eles tinham prometido solenemente ao eterno Deus que lhes seriam fiéis. Eles fizeram este juramento, não foi uma, mas 2 vezes, como está em Êxodo capítulo 24, versículo 3 ao 7. Tudo que o Senhor falou, faremos. Esta foi a palavra do povo. Esta foi a promessa do povo de Deus. Mas não demorou muito. Israel agora liderado por um líder idólatra, que não só mostrou o ídolo, mas também o fabricou. Agora enveredou-se pelo caminho da apostasia. Pronto, está firmado a apostasia de Arão. Arão era o irmão de Moisés,
Mas o fato de ser irmão de Moisés não quer dizer que ele serve bem ao Deus de Moisés. Arão era de linhagem de crente. Os seus pais eram crentes, sua família inteira era crente, mas ele preferiu fabricar um Deus para o povo. Você pode estar me perguntando, pastor, eu estou em parafuso, por que é que Arão vai ficar sendo o líder do sacerdócio logo depois? Porque Deus o perdoou. Eu estou falando do ato de Arão naquela hora. Em outro dia eu venho aqui falar sobre essa questão de Arão ter sido perdoado ou não. Arão substituiu a adoração, o objeto da adoração, pois é aqui que a apostasia chega ao seu apogeu. É quando o objeto da adoração é trocado. Arão fez um Deus para o povo que estes poderiam ditar como eles adorariam este Deus, ao passo que o verdadeiro Deus dita como ele deve ser adorado. Sabe qual é o maior problema hoje, irmãos? É que nós queremos adorar a Deus do nosso jeito. É que nós achamos mesmo que conseguiremos adorar a Deus da nossa maneira. Que nós vamos conseguir adorar a Deus do nosso jeitão, que Deus é um paizão, que olha tudo e vê aí a intenção do seu coração é adorá-lo. Então você pode adorar de qualquer maneira. Não tem isso na Bíblia em lugar nenhum, meu querido. Que a Bíblia diz simplesmente é que Deus é adorado do jeito que Ele diz que tem que ser adorado. Fora disso, não tem adoração. Você não pode acender uma vela para o diabo e ter uma cruz dentro de casa dizendo que serve a dois senhores, porque não vai dar certo isso. Um outro sim. Um outro sim. Arão disse, eu farei para vocês um Deus. Arão era um sacerdote que fabricava deuses pagãos e uma adoração pagã. Observe que Arão fez o Deus e também promoveu a adoração deste Deus. Não vamos esconder nada, porque a Bíblia não esconde. Veja Êxodo 32, versículo 5, para você ver. Observe que Arão fez o altar do seu novo Deus. Apesar de o texto dizer que ele fez um altar ao Senhor, mas ao seu novo Deus, um bezerro. O bezerro era um ídolo muito comum para os egípcios, pois era a imagem do deus Apis, o deus touro do Egito. Arão fez o bezerro, fez o altar e promoveu o culto, pois observe a frase, amanhã. Observe essa frase do Êxodo 32, versículo 5, parte B. Amanhã será festa ao Senhor. Ele está chamando o bezerro de Senhor já. Observe o versículo seguinte que diz, pois ele demonstrará. Observe que o versículo seguinte que diz, porque ele demonstrará que aquele altar e aquele culto que Arão está fazendo em nada tinha a ver com o culto a Yahvé. Tinha nada a ver com o culto a Deus. Era um culto pagão, promovido por um povo que jurou fidelidade a Deus e que agora procurou um líder que atendesse suas perspectivas concernentes a Deus. O culto consistia em uma adoração desordeira, que em nada tinha a ver com a adoração a Yahvé. Eles sacrificavam e davam oferta ao Deus que eles fabricaram para adorar. Comiam, bebiam, fogavam, como está em Êxodo 32, 5 ou 6. Um sacrilégio estava sendo feito dentro do arraial de Israel. Isto é, dentro da casa de Yahvé. Eles tinham um líder confiável, pois foram eles quem buscaram este líder. Eles queriam um homem que fabricasse deuses, pois eles queriam adorar um Deus que não lhe imputassem tantas condições de adoração. Já parou para pensar, irmãos, por que você está na igreja que você está? Por que você serve a Deus no lugar que você está servindo?
Será que é porque tem Deus aí ou será que é porque ninguém te incomoda com nada? Será que é porque tem Deus na tua igreja ou é porque ninguém te incomoda com a fornicação que você anda vivendo? Será que é porque tem Deus na sua igreja ou será que é porque ninguém te incomoda com esse segundo, terceiro casamento que você já vai? Será que é porque mesmo tem Deus na tua igreja ou será que é porque essa coisa meia mal resolvida entre você e essa sua vida promíscua que você anda vivendo entre teu marido e entre um amante e ninguém te incomoda com isso? Será que é porque tem Deus mesmo ou será que é por causa disso? Será que é porque tem Deus na tua igreja ou será que é porque ninguém te incomoda você dando nota fria, você fraudando as coisas dentro da sua empresa? Será que é porque tem Deus mesmo na sua igreja ou será que é por causa disso que você está nela? Pense bem nisso aqui. Será que não chegou a hora, irmãos, nós vermos o papel patético que nós estamos fazendo? Não? O que está acontecendo conosco, igreja? Nós estamos como aqueles de dia de Arão, procurando um líder, procurando um líder. Que fale o que a gente quer ouvir. Mas Deus se cansa de ver aquele espetáculo horrendo e abominável diante dos seus olhos. Pois o seu povo estava corrompendo, não porque alguém de fora o corrompeu, mas foram eles quem buscaram um líder idólatra para liderar uma apostasia. Eles não eram vítimas, mas eram cúmplices de Arão. E Arão, de contrapartida, não era vítima, mas era cúmplice de um povo idólatra e obstinado. Eles eram um povo idólatra que procuravam um líder idólatra para fabricar um Deus que eles pudessem enganar. Pense bem nisso. Pense bem nisso aqui. Se você acha que Moisés abafou em cima de Arão porque era irmão, você está muito enganado. Leia sua Bíblia em Êxodo 32, versículo 21. Moisés adverte a Arão que o seu procedimento trouxe grande pecado e uma maldição sem precedente para o povo. Arão fez coleta do material para a fundição de um novo Deus. Fez o Deus, fez o culto e ainda foi o primeiro pregador da nova congregação apóstata. Quando Moisés vai até Arão, pergunta para ele por que ele cometeu o tamanho sacrilégio. Arão não mostra nenhum caráter de liderança, pois ele deposita toda a culpa no povo, como está em Êxodo 32, 22 e 23. Arão era o tipo de sacerdote que prefere dar o que o povo ímpio lhe pede. Ele não estava disposto a confrontar o povo com o seu pecado, mas estava disposto a dar um culto ao povo do jeito do povo e não do jeito de Deus. Nós estamos vendo, irmãos, as piores aberrações do nosso meio evangélico hoje em dia. É picadeiro de MMA dentro do culto. É touro mecânico no púlpito. É balada gospel, carnaval gospel, marcha para Jesus. É tanta besteirada que a gente está vendo. Tanta apostasia, vende isso, vende aquilo dentro da igreja, é tanta coisa. Que eu fico me perguntando, meu Deus, será mesmo que nós entendemos
a gravidade das coisas que estão acontecendo? Será mesmo que alguma hora nós estamos entendendo o que está acontecendo entre nós? Arão era o tipo de sacerdote que prefere dar a um povo ímpio um culto ímpio. Quantos anos você está dentro da sua igreja? Você nunca foi confrontado com o seu pecado. Quantos anos você está dentro desse lugar? E ninguém nunca te confrontou com o pecado que você está vivendo. Você entende a gravidade disso? Você entende o tamanho da apostasia que nós estamos vivendo hoje em dia? Você entende que você diz que serve a Deus do seu jeito, mas do seu jeito você está indo para o inferno, não está servindo a Deus. As pessoas dizem, o Senhor não pode julgar ninguém, pastor. Quem me julga é Deus. Você deveria tomar muito cuidado com essa palavra, porque Deus vai julgar você sim. A maior parte dos senhores estão fazendo igual a Arão. Estão dando um culto ímpio para o povo, que o culto ímpio que o povo deseja, e não um culto bíblico. Arão dava um culto do povo para o povo. Arão dava um culto ímpio do povo para o povo. E o seu principal Deus era o que eles fizeram para eles. Eles não queriam o Deus das Escrituras, eles queriam o Deus que Arão tinha feito. Pois o Deus de Arão percebe, o Deus de Arão recebe qualquer tipo de oferta. O Deus de Arão, irmão, recebe dinheiro de qualquer lugar, recebe oferta e adoração de qualquer canto. Dinheiro ilícito, tráfico, propina e tudo. O Deus de Arão recebe tudo isso. O Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia é seletivo. Deus de Arão diz, venha como está, pode vir com 3, 4 maridos, com 3, 4 mulheres. O importante é você dar. Você está dando? Então pronto, fica aí. Esse é o Deus do bezerro de Arão. Deus da Bíblia diz, não, venha e converta. Muitos são os pastores que estão vivendo como Arão. Estão dando ao povo um culto idólatra. Um culto idólatra e pagão. Estão apresentando ao povo um Deus que lhes satisfaça. Um Deus que lhes agrade. Um Deus que seja bom aos seus próprios olhos. Um Deus que os ame do jeito que eles são. E não importa o que o povo esteja fazendo, eles podem estar afundados em pecados, tais como prostituição, sodomia, roubos, adultério, vícios. Mas, se eles adorarem ao Deus que os sacerdotes idólatras criaram para eles, tudo vai acabar bem. Pois o Deus que Arão criou para o povo era o Deus que só queria a oferta do povo. Está dando para você entender? O Deus que Arão criou para o povo era o Deus que só queria a oferta do povo, mas não queria o seu interior. Ele queria o sacrifício, mas não queria a obediência. Esta foi a proposta do Deus que Arão fabricou no deserto. Será que esta não é a proposta da sua igreja? Será que o seu pastor não é um Arão que se rendeu aos apelos midiáticos do mundo gospel e ele pode estar pensando, ora, todos estão fazendo, todos estão adorando ao bezerro e Deus não está tomando nenhuma decisão? Deve ser este o jeito de se adorar a Deus. Mas o jeito de adorar a Yahvé, querido, ainda é o jeito bíblico. E este jeito não mudou. Nós estamos vendo
Geração como os dias de Noé. Geração como os dias de Ló. Eu falei disso aqui na outra pregação. Meus irmãos, em que nós somos melhores? Em que nós somos melhores do que aqueles homens antediluvianos? Em que? Em que nós somos melhores do que eles? Em que nós somos melhores do que aqueles homens da geração de Ló? Em que? Me diga isso em nome de Deus. Para a gente acabar. Em meio à apostasia. Em meio a tudo isso. Deus levanta profetas na terra. Deus levantou no dia de maior apostasia em Israel, profetas como Jeremias, Ezequiel e assim por diante. Uma atalaia, foi isso que Ezequiel foi chamado. Uma atalaia. Deus levantou do meio da apostasia uma atalaia chamada Ezequiel. Um atalaia é um sentinela, alguém que está sempre na torre de vigia, isto é, o atalaia servia para tocar a trombeta quando o inimigo invasor se aproximava do seu arraial. Logo, um atalaia deveria tocar e deveria estar atento, pois deveria ter um treinamento fora do comum. O atalaia deveria ter as seguintes qualidades que eu quero falar com você aqui. Uma boa visão. Primeiro, o atalaia tinha que ter uma boa visão. Já pensou de noite, se um atalaia fosse igual eu, que tem uma miopia severa, um astigmatismo severo, de noite eu ia ficar lá perdido, sem enxergar nada. Cadê? O que está acontecendo? Quando eu disse, o inimigo entrou. Tem muita gente na torre de vigia, irmão, assim hoje em dia. Sem uma visão ampla do que está acontecendo. E aí a visão curta. Só a gente que tem miopia e astigmatismo, a visão é muito curtinha, não dá nem para a gente ver daqui aí, aonde está essa câmera direita. Um atalaia tinha que ter uma boa visão. Ele deveria enxergar seus inimigos de longe. Eles deveriam estar atentos. O atalaia deveria enxergar seus inimigos de longe. Se o atalaia confundisse o inimigo por amigo, o povo de dentro da cidade seria pego de surpresa. Pois o povo estava dormindo enquanto o atalaia estava acordado. É a nossa função, irmão de pastor, de atalaia de Deus, estar acordado enquanto o povo está em segurança. Nossa função, enquanto o povo está dormindo como igreja, é estarmos todos na torre de vigia. Se você é crente, o mundo pode estar dormindo, mas você não. Você tem que estar acordado espiritualmente falando. O atalaia era alguém que tinha que ter uma boa audição, uma audição apurada. Pois cabia a ele identificar na escuridão da noite e entender os barulhos. Se aquele barulho era de um lobo ou de outra fera no deserto, ou eram os inimigos do seu povo rondando o arraial e estava se comunicando para destruir o povo, o atalaia deveria estar pronto para ouvir e discernir o que ele ouviu. Será que você tem discernido, nesse momento de apostasia, o que é voz de Deus no meio disso tudo? Será que você tem entendido que não adianta ficar dizendo por aí que tem cabelo de anjo na Bíblia? Que se você achar um fio de cabelo na Bíblia é cabelo de anjo, meu irmão, tanta besteira. Será que não deu para você entender que a pombagira não está no esmalte da sua unha, mas está dentro do coração de muita gente que nem esmalte usa?
Será que não dá para você entender isso? Não. Nós estamos chegando ao final. Um atalaia deve tocar a trombeta. Mas se o povo vai ouvir ou não, não é conta do atalaia. Ele tocou. Quem tem que ouvir é o povo. Então o povo está ouvindo. Acorde se quiser acordar. Como está em Ezequiel 2,5. Quando o atalaia tocava a trombeta, os de dentro da cidade deveriam ouvir. Mas se o pai de família quisesse ignorar a voz da trombeta, do atalaia, era ele quem pagaria as consequências e não o atalaia. Um atalaia é alguém que conhece bem a história do seu povo e a história dos inimigos do seu povo, como está em Ezequiel capítulo 2, versículo 9 e 10. E o capítulo 3 do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Observe que o Senhor Jeová deu ao profeta o rolo para que ele comesse. Isto é, se você vai ser um profeta de Deus nos dias apóstatas, você tem que conhecer muito bem a respeito do rolo de Deus. E o rolo de Deus é esse aqui, irmão. O rolo de Deus é esse. Você tem que conhecer bem o rolo de Deus, a Bíblia. Deus não chamou ninguém para a resistência, sem que antes tenha colocado dentro deste atalaia o rolo da sua lei, como está em Josué, capítulo 1, versículo 8, Salmo 1, verso 2, Mateus 22, 29, 1 Timóteo 4, 13, Apocalipse 10, 9 ao 11. Deus nunca chamará uma atalaia sem que antes encha este com a sua palavra. Para ser uma atalaia é necessário comer o rolo todo. Não é o pedaço que você gostar. Tem que comer ele inteiro. Isso aqui todo. Pois a apostasia se apresenta de forma tão misturada e só com um aferidor muito santo, como a Bíblia, para identificar o que é de Deus e o que não é. O diabo está colocando homens tão usados por ele nos púlpitos das igrejas, que só mesmo quando aferimos estes homens às Sagradas Escrituras é que vamos conseguir encontrar o diabo em suas vidas. O atalaia paga com a vida se os invasores entrarem na cidade, sem que ele avise o povo. Como está em Ezequiel capítulo 3, versículo 17 ao 21. Meus irmãos, o atalaia não poderia ser alguém corrupto. Imagine um atalaia corrupto. Quando os inimigos viessem contra a cidade, poderia corromper o atalaia e ele fingir que não estava vendo o inimigo entrar na cidade. Isto seria algo mortal para aquela cidade. Deus levanta o profeta como um atalaia. O profeta Ezequiel estava falando ao povo como uma trombeta de Deus que era tocada do alto da torre de vigia, como está em Isaías capítulo 21, verso 8. Meus irmãos, no próximo domingo, eu devo voltar aqui e mostrar como o profeta Ezequiel começou a mostrar o pecado do povo. Como o profeta começou a mostrar ao povo o seu pecado. Já não dá mais tempo para eu entrar nesse assunto, eu vou entrar semana que vem. Mas eu quero terminar essa mensagem de hoje advertindo a você. Tome cuidado. Porque Paulo disse um dos maiores sinais da volta de Jesus. Se não o maior, mas um dos maiores. É este. Porque nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Não é do seu jeito, querido. É do jeito de Deus. Não é do jeito que você está pensando. É do jeito que Deus disse que é. A Bíblia é sagrada. O livro de Deus é quem dita como nós adoramos a Ele. E não ao contrário. Não pense você
E o fato de você dizer que é de Deus, alguma hora fará você ser de Deus. É pelo fruto que se conhece a árvore. Que Deus em Cristo te ajude e me ajude a sermos atalaias de Deus. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai de amor, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai. Por cada um dos teus filhos, Senhor, que juntos comigo, Pai, estão aqui até agora, Senhor. Ouvindo, ó Deus, essa palavra. Sendo, ó Pai, confrontados, Senhor, com o Senhor nessa noite. Deus nos ajude. Ajude a igreja reformada a palavra da cruz, Senhor. Seja com o nosso ministério, Pai, aqui em Lafayette. Ajude a cada um dos teus servos. É o que te pedimos nessa noite. Ajude teus filhos, Senhor. No meio dessa pandemia, Pai. E encontra-se, Senhor, cabisbaixo, atordoado, Senhor, sem saber o que vão fazer. Mas, Senhor, seja com eles. Acolhe, Senhor, aqueles que em sinceridade têm te buscado nessa hora. Seja, Pai, conosco. Nos dê força, nos dê ânimo e, acima de tudo, coragem para fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Seja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Querido, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E saiba disso. Estamos aqui, se você quiser algum contato conosco, saber dia de culto da nossa igreja, passa um e-mail para o prdanielnascimentooficial@gmail.com. De novo, prdanielnascimentooficial@gmail.com. Ou para o família fundada na rocha@gmail.com. Tá? Fique com Deus, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.